Bom, vamos lá, pessoal, para a resolução da nossa quarta questão da lista de física sobre a associação de resistores. Vamos lá, a questão 4 diz o seguinte: determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Então aqui é só para a gente treinar um conceito muito importante, que é a associação em paralelo, certo? Perceba o seguinte, que nós temos dois terminais A e B, que, por exemplo, a gente pode conectar uma bateria ou alguma fonte de tensão, e a gente vai estabelecer uma corrente elétrica. Vamos supor que uma corrente elétrica I entre aqui por meio de A. Em um circuito elétrico, quando a gente não tem nenhum outro componente, é o mesmo ponto que a gente está nele. Então, aqui, entre esse ponto A e esse ponto aqui, a gente não tem nenhum outro componente. Então, aqui também é A. Da mesma forma, será aqui, ó. Entre B e esse componente aqui, não tem ninguém. Então, a gente pode escrever isso aí como B. Certinho? Então, isso aqui é só para a gente começar a estabelecer algumas coisas sobre associação em série. Em paralelo, perdão. Então, vamos lá. Aqui, novamente, entre esses dois pontos, a gente não tem ninguém. Então, também será A. Bem como aqui, ó. Também será A, não é isso? Beleza? Aqui, B, também não tem nenhum outro componente, então aqui também é B. E aqui não tem nenhum outro componente, também é B. Ó, uma coisa interessante. Entre esse resistor aqui, a gente não tem AB. Entre esse resistor aqui também a gente não tem AB. E entre esse resistor também nós temos AB. Então, primeira coisa da associação em paralelo, perdão, desculpa por ter confundido novamente, em paralelo, nós temos a mesma DDP, ou diferença de potencial, que no caso é o U. Então, o U, aqui nós teremos U, também U, U. Lembra da associação em série? A gente tinha valores diferentes de DDP. No caso da nossa associação em paralelo, nós teremos a mesma DDP, certo? Outra coisa interessante é, esses pontos que eu demarquei aqui, a gente chama de nó. Por que nó? O nó é um ponto onde a corrente elétrica se divide, certo? Aqui, por exemplo, vamos supor que no caso é um carro, certo? Vamos supor que é um veículo que está andando e ele tem um cruzamento aqui. Ele pode ir para dois sentidos, não é isso? Mas no caso, então a corrente elétrica é a mesma coisa. A corrente elétrica ela se divide, só que ela vai para os dois sentidos, certo? Aqui, então a gente vai ter I1 e aqui I2. Beleza? Essa relação é dada pela lei de Kirchhoff, mas eu não vou me aprofundar aqui. Mas eu vou enunciar aqui a lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff, que diz o seguinte: a corrente 1I é I1 mais I2. Essa é a nossa lei de Kirchhoff. A gente vai usar bastante para nossas associações em paralelo. Beleza? Então, a gente tem a mesma DDP. Nós temos uma corrente que se divide, ou seja, não é a mesma corrente que percorre os resistores. Essa seria a definição da nossa associação em paralelo. Agora perceba comigo, a gente sabe que a primeira lei de Ohm é dada por U igual a R vezes I, não é isso? A gente sabe também que a gente pode escrever qualquer sistema por meio da resistência equivalente, não é isso? Então, se a gente escrever I1, por exemplo, vamos supor que ele tem duas correntes que se separam, I1 como sendo U sobre R1, beleza? Só isolei aqui. E 2 como sendo U sobre R2. E 3 como sendo U sobre R3. Certo? A gente pode fazer o seguinte. Minha resistência equivalente
vai ser a soma desses valores. Não tenho que somar essas correntes? Então a gente fica com U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3. E aqui tem sobre U também, perdão. Porque a gente está trabalhando com a corrente. Então a corrente seria U dividido pela resistência. Se eu dividir todo mundo por U dessa expressão aqui, eu chego no que eu quero. Então aqui fica 1 sobre REQ igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Pronto, essa é a relação da associação em paralelo. Se na associação em série a gente só somava as resistências, aqui a gente soma o inverso, 1 sobre o valor da resistência. E faz os nossos cálculos, alguns MMCs, e está concluída a nossa questão. Então é só substituir na questão agora. Então 1 sobre REQ igual a resistência 1 eu vou chamar de 10 ohms, 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 20. Certinho? Então, 1 sobre REQ, 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, mantém a base, mantém o denominador, somos os numeradores, mais 1 sobre 20. Beleza? Então, vou repetir o passo que eu fiz aqui. Ó, eu cheguei que se divide em um nó a corrente, então a gente pode escrever a corrente total como a soma dessas correntes que se dividiram, beleza? Apliquei a lei de Ohm, ok? Quando eu aplico a lei de Ohm, eu isolo a corrente elétrica em cada um dos casos, certo? E depois vou trabalhar com minha resistência equivalente. Então, quando eu trabalho com minha resistência equivalente, a minha corrente equivalente, vamos supor que eu estabeleci aqui, que corrente é a diferença potencial sobre resistência. Dividindo todo mundo por U, porque é a mesma, botando U em evidência, a gente chega nessa relação. Beleza? Então, seria isso. Aí, eu só substituí os valores e aqui agora eu trabalho com MMC. Certo? Então, a gente faz 1 sobre REQ igual a 1 sobre 10, 2 sobre 20, 10 mais 1 sobre 20. MMC de 10 e 20 é 20, né? 1 sobre REQ é igual a 20, dividido por 10, 2, vezes 2, 4, mais 20 dividido por 20, 1. Beleza? Então isso aqui vai ser igual a 5 sobre 20. Então 1 sobre R é Q. Então 1 sobre R é Q, 1 sobre a resistência equivalente é 5 sobre 20. Se eu quiser achar a resistência equivalente, é só inverter os dois lados da igualdade. Então, R é Q é 20 dividido por 5, e 20 dividido por 5 é 4. Lembrando sempre, unidade de resistência, 4 ohm. Beleza? E aqui a gente fechou nossa quarta questão.